Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico da ASPEC acerca de vida e fundamentos da fé cristã. Estamos no volume 4, com o título Fazendo a Diferença, e no capítulo 2, Levando Jesus para o trabalho conosco, né? Nós hoje iremos estudar 4 aspectos básicos acerca deste tema. Primeiro, atitudes para com o trabalho. 2, segundo, ações enquanto trabalhamos. Terceiro, exemplo de Daniel. Quarto, sobrecarregados. Cada um destes pontos depois terão mais alguns subpontos dentro de cada um destes temas e iremos começar com acerca das atitudes para com o trabalho e primeiro ainda uma introdução a este capítulo 2. E eu vou pedir o favor então do Alexandre, se pode ler aqui estes primeiros 3 parágrafos, por favor. O que alguns dizem: se não acredita na ressurreição dos mortos, deveria estar aqui 5 minutos antes da hora da saída. É um letreiro numa loja. Temos de deixar de olhar para o trabalho como simplesmente um meio de ganhar a vida e começar a compreender que é um dos ingredientes essenciais para preparar uma vida. Lucy Swingle. Se fores chamado para ser um varredor de ruas, varra as ruas como Miguel Ângelo pintou, ou Beethoven comprou música, ou Shakespeare escreveu poesia. Varra as ruas tão bem que os ossos do céu e da terra parem para dizer: aqui viveu um grande varredor que fez bem o seu trabalho. Martin Luther King Jr. Introdução. Trabalhar para ganhar o pão. Já ouviu esta frase? Faz-nos sorrir porque identificamos de imediato com a prestação da casa, do carro, dos estudos dos filhos, do fundo para a reforma, etc, etc. A mensagem da sociedade chama a nossa atenção e é clara: trabalho para ganhar. O motivo é o dinheiro. Mas estas palavras não se encontram na Escritura. Neste capítulo, vamos descobrir o que Deus diz a respeito das profissões e como podemos levar Cristo para o emprego. Trabalho ou emprego? Como é que se sente acerca do seu emprego? Selecione a resposta que melhor representa o seu estado de satisfação no trabalho. A. Relação máxima. Só queria que me deixasse entrar antes das 8h30. B. Missão cumprida. 40 horas de satisfação. C. Dá para pagar as contas. D. Tirem-me daqui. É outro. Digamos que destas todas, qual é que o irmão Alexandre se identificaria mais? Antes, quando tinha mão por trabalho, era A. Agora é o C. Foi para os extremos. Antes, confesso, trabalhei muito. Tinha mesmo prazer, amor pelo trabalho. Era um amor mesmo que eu tinha da minha vida. Falhei na vida, Deus testemunho, gosto, mas foi um exagero, não é? Por isso, não por isso quero. Eu também, durante algum tempo, também estava na A, mas penso que depois passei mais para a B e agora já não sei se ainda estou na B. Mas a verdade é que o que eu faço em termos de trabalho também faço com prazer. E é esse o que nós realmente devemos de procurar fazer o que gostamos para poder fazer com prazer. Nós vamos ter aqui agora este painel com os tais 4 subtemas: atitudes para com o trabalho, ações enquanto trabalhamos, exemplo de Daniel e sobrecarregados. Vamos começar com atitudes para o trabalho e eu agora vou pedir o favor da irmã Anabela Neves, se puder, se pode aqui prosseguir com esta leitura, se faz favor. Posso. Boa noite mais uma vez aos irmãos. Atitudes para com o trabalho. Humanidade. Como é que começou toda esta ideia de trabalho? Leia Gênesis 2:3. Qual é a origem do trabalho? E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia e de toda a sua obra que o tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E Jesus lhe respondeu:
meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Muito bem. Então, aqui a pergunta é como é que começou toda esta ideia de trabalho? E depois a segunda pergunta é qual é a origem do trabalho? A ideia de trabalho começou quando Jesus descansou no sétimo dia, depois de ter completado toda a sua obra. Toda a obra de criação. Ou seja, a ideia de trabalho ela está a partir de Deus. O próprio Deus trabalha, ele fez toda a criação e descansou. Mas Jesus dizia, e isto estamos a falar já depois da criação, talvez uns 4.000 anos, ele dizia que o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Deus nunca parou de trabalhar. E o trabalho tem precisamente base em Deus. Ele trabalha e nós também somos chamados a trabalhar. E A origem do continuamos a trabalho, trabalhar. exatamente. A origem do trabalho está em Deus. Ele trabalha e nós também, não é? E agora pode continuar? Agora leia Gênesis 1:27. Como é descrita a identidade da humanidade. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E então ele pergunta como é descrita a identidade da humanidade. Segundo este versículo, Que Deus criou o homem à sua imagem, é foi isso mesmo. criado tanto o homem como a mulher. Exatamente. Nós fomos criados à imagem de Deus e esta é a nossa identidade. A seguir, Juntando estas duas passagens, concluiria que o trabalho é bom ou mau? Explique. qual é a sua opinião, se quiser responder? Eu, Há, diga, diga. há dias bons e há dias maus, não é? Yeah, Mas quando estamos a fazer a obra de Deus, é mesmo um dia muito bom. yeah. A verdade é que o trabalho antes da queda do homem era muito bom. E depois da queda do homem começou a ter espinhos e brolhos, ou seja, a ter as aflições, as lutas, os problemas, as tribulações. Aqui tinha como resposta: se Deus trabalha e fomos criados à sua imagem, certamente que o trabalho é bom, conforme abaixo em Gênesis 2,15, que é a passagem que iremos ver a seguir. Deus instruiu para que o homem lavrasse e guardasse o jardim do Éden. Por isso, para que trabalhasse. E isto antes do homem pecar. O trabalho era uma das ocupações do homem, prazeroso e bom. Portanto, era algo que era um prazer realmente fazer, trabalhar, não é? Ainda hoje, quando nós fazemos aquilo que gostamos, ou pomos gosto no que estamos a fazer, nós nem damos pelo tempo passar, e é um tempo que se passa com prazer, não é? E pode continuar a seguir? E quanto ao trabalho humano, que tarefa dá Deus a Adão? Leia Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, o primeiro trabalho que Deus deu ao homem foi Cultivar o jardim do Éden exatamente cultivar e guardá-lo também. e guardá-lo. É verdade. Foram logo as primeiras duas tarefas que Deus deu ao homem logo no início, e isto antes do homem pecar. Muito bem. Pode ler aqui este texto a seguir, faz favor. Bom trabalho. Deus destinou-nos trabalho, até no jardim, quando o nosso relacionamento com Ele era perfeito. Mas no processo do trabalho de Adão, cuidando do jardim, houve rebelião. Leia Gênesis 3. Uma parte das consequências era que o trabalho tornaria difícil, cheio de fadiga e dificuldades. Gênesis 3:19. O dilema é realizar trabalho de boa qualidade, embora admitindo as suas dificuldades. O que nota a respeito do trabalho em Gênesis 3:17-19. E Adão disse: Porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste a árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do teu campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado.
porquanto és pó e em pó te tornarás. E aqui ele pergunta o que nota a respeito do trabalho em Gênesis nesta passagem. Nós podemos aqui ver, já agora eu aqui ia dar a resposta para facilitar, nós podemos aqui ver que encontramos a alteração, enquanto antes o homem não tinha dificuldades no trabalho, passou a ter espinhos, cardos, e produzirá e comerá as ervas do campo. E no suor do teu rosto, ou seja, com fadiga, comerás o teu pão, até que te tornes à terra. Ou seja, a terra foi amaldiçoada e o homem aquilo que fazia com prazer e sem custo nenhum, passou a ser algo trabalhoso, algo mais, agora aqui, deixou de ser algo prazeroso por causa da desobediência do homem, mas tornou-se penoso, doloroso, com várias dificuldades e sofrimento pelo meio. Todavia, é um facto que quando nós fazemos o que nos dá prazer e temos realmente o Espírito em nós, temos a presença de Deus em nós, nós desfrutamos muitas vezes do trabalho. Eu tenho este testemunho na minha vida, eu comecei a trabalhar com 17 anos e até ao dia de hoje não me lembro de ser uma grande chatice ter que ir trabalhar, ou seja, sempre fui trabalhar com boa vontade, com alegria, e já trabalhei por conta de outros, já trabalhei por minha conta, com empresas minhas, e agora estou numa empresa de família, também como sócio administrador, mas sempre desfrutei, fosse a varrer uma loja, onde nós tivemos 5 lojas, fosse a varrer, fosse a negociar com um fornecedor, ou fazer uma viagem à Espanha, a uma feira, enfim, sempre desfrutei de todas as coisas do trabalho sem problema. E eu penso que nós podemos ainda desfrutar quando temos o entendimento de que realmente o trabalho é bom, mas pronto, buscar fazer aquilo que gostamos é bom, é muito importante. Obrigado, Anabela, e eu vou pedir agora o favor da Olinda, se pode prosseguir agora. Boa noite a todos. Então, vamos começar. Cuidado, trabalhadores. Nós trabalhamos porque Deus trabalha e porque deseja que o façamos. Mas quanto a ganharmos a vida, a palavra da vida poderiam surpreender-nos. Qual o objetivo do trabalho segundo João 6:27? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. A explicação deste texto é um bocadinho mais complexa. O nosso foco não é única e exclusivamente trabalhar para ganhar dinheiro. O nosso foco é fazer o trabalho bem feito para abençoar alguém, para abençoar a pessoa que vai usufruir do trabalho. O nosso foco é diferente. O nosso foco está na glória de Deus e não propriamente dito em nós mesmos ou no trabalho em si ou no ganhar dinheiro. Tudo isso é verdade, acontece. O ganhar dinheiro, o trabalho, tudo isso acontece. Mas o nosso foco deve realmente ser fazer de forma a que o nosso trabalho resulte para a glória de Deus. E nesse sentido, tudo quanto nós fizermos é honroso, tudo quanto nós fizermos é bom, ou seja, não há diferença entre aquele que está a fazer um trabalho pastoral ou aquele que está a trabalhar numa confeitaria, ou numa padaria, ou numa fábrica. Porquê? Porque ele na fábrica pode ser testemunha para os colegas que estão ali. E é neste sentido, portanto, na medida em que nós, no local de trabalho, somos influência para as pessoas e fazemos o trabalho com qualidade, então nós estamos a fazer um trabalho com um valor eterno. É neste sentido. Pode continuar? Até que ponto devemos depender das carreiras? Segundo Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A provisão de Deus vem por meio do trabalho, conforme segunda de Tessalonicenses 3:10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também.
Mas nossa vida não deve ser em função da carreira, mas de glorificar a Deus, servir a família e ao próximo, de preferência fazendo algo que se gosta, por meio de uma profissão, sem descurar a oração, a família e o descanso, ainda que importante. Isso. O trabalho é sem dúvida importantíssimo, só que se a pessoa se foca na carreira, como eu referi, ela passa ali quase dia e noite, volta daquilo, é estudar, trabalhar, e o resto não existe. Não há comunhão com Deus, não há família, não há mais nada. E isso frequentemente traz depois problemas na família. Pode prosseguir? Exatamente. Como poderia isto afetar a sua visão do seu trabalho? Não nos tornarmos escravos do trabalho e das coisas, mas com equilíbrio para priorizar a vontade de Deus em nossa vida, pois é dele que dependemos. Há quem muito trabalhe e tudo perca, tanto família, comunhão com Deus, saúde e amigos. Exatamente. Por vezes a pessoa atrás da carreira e de criar alguma riqueza, ela acaba por perder tudo, não é? Eu tenho exemplo na família. Pois. Isso é verdade. Trabalharem de dia e de noite sem um pequeno descanso e no final ficarem sem nada. É verdade, é verdade. Porque Como não é que são se sente, abençoados por Deus. como é que se sente com isto? O que é que, destas coisas que temos estado a falar, o que é que lhe parece? Parece-me que o que temos que ter, portanto, priorizar primeiro é o nosso convívio com Deus e pedir-lhe que Ele nos dê bênção para esse próprio trabalho e que nos ajude, porque se não tivermos qualquer contacto com Deus, aquele trabalho é inútil, não serve para nada. E depois dá no que dá. Pode-se criar grandes riquezas e de um dia para o outro ficar sem nada. Porquê? Porque nunca se orientou conversando com Deus e pedindo-lhe, porque as pessoas não se convencem que tudo aquilo que temos tem origem divina, portanto Deus é que nos dá tudo aquilo que temos, ou muito ou pouco, mas isso vem de Deus, de mais ninguém. É verdade, ainda que Ele usa o meio do trabalho para nos trazer essas coisas. Agora aqui uma outra sugestão de resposta também seria: a nossa confiança precisa estar em Deus e trabalhar o QB, que é o quanto basta, não é? Com empenho e responsabilidade, naturalmente. Devemos de fazer o que fazermos com empenho e com responsabilidade. Pode continuar? Faz favor. Preguiça divina? Se Deus supre as nossas necessidades, então por que trabalhar? Por que não relaxar? O que tem para nos dizer, segundo de Tessalonicenses 3, 10 a 12, sobre o tópico da ética no trabalho. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vás. A esses tais, porém, mandamos e exortamos no nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Isso Paulo também nos exortou, não é? Exatamente. Que ele, quando estava a evangelizar, não queria depender das pessoas, ele chegou a trabalhar em tendas, não foi? Exatamente. E noutras coisas, para ganhar o seu sustento e não estar dependente das outras pessoas, não é? Exatamente. Portanto, aqui ele até tinha um certo direito sobre isso, não era? Exatamente. Aqui quando faz a pergunta preguiça divina, é precisamente porque não há lugar à preguiça divina, ou seja, ainda que Deus provê as nossas necessidades, Ele as provê através do trabalho, nós temos mesmo que trabalhar, e aqui o Paulo dizia: quem não trabalha, então também não coma, não é? Muito bem, pode continuar?
baseados na escritura que recapitulamos até agora, façam um resumo do relacionamento entre Deus, o homem e o trabalho. Deus trabalha e o homem também deve trabalhar, pois é de vontade de Deus. Tornou-se por vezes doloroso trabalhar por consequência do pecado do homem. Toda a gente deve trabalhar e comer do seu trabalho e poder ainda repartir. Pois. Exatamente. Digamos que dentro destas primeira parte que temos estado já a estudar, este pode ser 3 pontos de conclusão que nós tiramos. Pode continuar? Mais razões para trabalhar. Deus tem outros propósitos para o nosso trabalho. Que coisa boa nos permite fazer, segundo Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Exatamente. Portanto, que coisa boa nos permite Deus fazer? Portanto, dar-nos o fruto do nosso trabalho para poder repartir com aqueles que são mais necessitados. Pode continuar aqui? Leitura. Faça uma lista de pessoas ou ministérios que Deus pôs no seu coração para os apoiar através do seu trabalho. Isso. Portanto, cada um de vós que estão aqui a participar, naturalmente pode fazer uma lista de 1, 2, 3, 4, 5 situações em que dão apoios. Eu pus aqui algumas sugestões, por exemplo, pus aqui algumas sugestões, que pode ser missão, apoiando obreiros ou estudantes no Instituto Bíblico, pode ser também missionários, pode ser também algum irmão que está em aflição, sem alimentos, sem gás ou outras necessidades básicas, pode ser também associações de beneficência, pode ser para evangelismo, pode ser, enfim, alimentos para sem-abrigo, etc. Portanto, nós temos sempre muitas partes, como a própria igreja, não é? Para podermos abençoar com o dinheiro que Deus nos dá como resultado do nosso trabalho. Muito obrigada, Olinda. Eu agora vou pedir o favor do irmão Luís Maria, se estiver disponível, por favor. O livro de Eclesiastes trata com frequência da questão do trabalho e da sua fadiga e frustração. O que diz 3:12-13 a respeito da alegria do trabalho. Eclesiastes 3:12. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. A pergunta é o que diz esta passagem a respeito da alegria no trabalho, do trabalho. Que realmente enfim, o benefício que se tira do trabalho, não é? E que é um dom de Deus, realmente nós podemos comer e beber e comer, não é? É um dom de Deus. Exatamente. De maneira que... Exatamente. Desfrutando assim do resultado do nosso trabalho, não é? Pode prosseguir? Não há ganho sem esforço. O negócio de Paulo era fazer tendas. Em Atos 18:3-4, como é que ele considerava o seu trabalho? E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Não é? Exatamente. Paulo conjugava o seu talento, que era realmente fazer tendas, não é? E trabalhava para seu sustento. E, enfim, e dava o testemunho, né? Dava o testemunho no fim de semana, no sábado, na sinagoga, né? Exatamente. Ou seja, ele tinha o trabalho para sustento e fazia a obra de Deus depois, sempre que podia, né? Neste caso, ao fim de semana, ao sábado. Pode prosseguir, por favor? Quais são alguns dos motivos para o trabalho que encontramos em 1 Tessalonicenses 4:11-12. E procureis viver
quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Yeah. E aqui a pergunta é para quais são alguns dos motivos para o trabalho? Enfim, quer dizer, que realmente se ganha sustento, não é? Para que enfim, com honestidade, sem matar ou roubar, não é? Ter o sustento da sua vida, não é? Exatamente. E dando testemunho disso para quem está ao lado de fora, não é? E, enfim, e para os que estão da casa também, não é? Exatamente. Ele no verso 12 ele responde dizendo que é para andarmos honestamente, que é o que estava a dizer, para com os que estão de fora e não necessitarmos de coisa alguma. Portanto, aqui são alguns dos motivos do trabalho. Como poderia o princípio espiritual encontrado em Tiago 1, 2, 4 aplicar-se à sua situação de trabalho? 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, noutras versões, provações, aflições, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Não é? Exatamente. Então aqui, como poderia o princípio espiritual encontrado em Tiago aplicar-se à sua situação de trabalho? Enfim, superar os obstáculos, as dificuldades que realmente a vida prepara, não é? E que com o trabalho podem ser ultrapassados, desde que realmente a pessoa tenha entendimento e tenha a paciência de saber que com o seu trabalho bem feito, não é? Bem feito, ele vai atingir resultados e que não lhe irá faltar coisa alguma, não é? Exatamente. Complementando a resposta, por exemplo, o trabalho ajuda-nos a desenvolver a paciência. Nós, através do trabalho, temos muitos momentos de ter que exercitar a paciência. E isto leva-nos a nós crescermos em perfeição, sem faltar em coisa alguma, que ele também faz aqui esta referência no verso 4, não é? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E o trabalho também nos ajuda a crescer nesta área. Pode prosseguir, por favor? A paciência é uma coisa que se exercita, não é? Muitas vezes não temos, mas exercitando vamos chegar lá, não é? Portanto, controle de qualidade. A qualidade do nosso trabalho é importante, mas o nosso valor real não deriva do nosso trabalho. 1 Coríntios 6,20, qual é a base do nosso valor? Que fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isto é realmente, não é que o homem descanse no trabalho, mas que realmente saiba que nada acontece sem realmente a intervenção divina, né? Aqui a pergunta, irmão, é qual é a base do nosso valor? Onde é que está o nosso valor? Muitas vezes as pessoas atribuem o valor ao trabalho. De acordo com aquilo que eu sou capaz de exercer, sou importante ou menos importante, não é? Se eu for um médico, se eu for um engenheiro, eu vou ser importante. Se eu não for, se eu andar a varrer ruas, eu não vou ser importante. E aqui mostra-nos o nosso real valor. Porque fostes comprados com bom preço. Qual foi o preço? Foi a morte, a morte de Jesus Cristo na cruz de Calvário. Portanto, nós fomos comprados com um elevadíssimo preço. E o nosso valor não está em função do nosso trabalho, mas em função daquilo que Deus fez por nós e do seu grande amor por nós, não é? Quer dizer que Deus nunca abandonou o homem, não é? Exatamente. Ele nos ama e não faz distinção de pessoas, se um é patrão, se um é empregado, se um... o valor é igual para todos, tem funções ou tarefas diferentes. Não é? Pode prosseguir? O que diz Colossenses 3, 23 a 24 a respeito da qualidade do nosso trabalho. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis.
Exatamente. Então aqui o que é que diz esta passagem a respeito da qualidade do nosso trabalho? Exatamente. Como é que nós devemos de trabalhar, não é? Com qualidade e sabendo que há uma conexão divina, não é? Quer dizer, que realmente nos sustenta, que nos dá força, que nos dá sabedoria para trabalhar e ter resultados, não é? Exatamente, e que é dele que vem a recompensa. E também há uma coisa interessante, é que o incentivo é que nós o façamos de todo o nosso coração. E se nós fizermos todo o nosso coração, nós vamos fazer de certeza com qualidade e bem feito, não é? Exato, exato. Pode perseguir Me permite aquela historinha daquele funcionário que trabalha X anos numa empresa de construção, não é? E no último dia de trabalho dele, o patrão chama-o e dá-lhe mais uma tarefa. E ele, contrariado, usa todo o desleixo, todo o despautério, tudo na construção dessa casa, não é? E no final, quando ele se apresenta a dizer que acabou o trabalho, o patrão diz: olha, esta casa é para ti, toma lá as chaves, não é? E ele se arrepende realmente por ter sido tão displicente, não é? Quer dizer, esse não trabalhava para o Senhor, não trabalhava de todo o coração, não é? Exatamente. Quer dizer, pronto. E aqui então, a última frase, Luís, faz favor. Segundo Efésios 6,6, porque seria esta uma atitude eficaz no local de trabalho. Efésios 6,6, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, não é? Porque é que esta seria uma atitude eficaz num local de trabalho? Quer responder? Porque realmente, quer dizer, temos que enfim, ter o entendimento da função que temos na vida, que é trabalhar, não é? E da conexão que temos com Deus, com Cristo, principalmente, que ofereceu a sua vida, etc., etc., para nos garantir as vitórias sobre tudo, não é? Tal grande preço que ele pagou, não é? Ele é interessante porque na medida em que nós o fazemos de todo o coração, a vontade de Deus, nós vamos ter sempre uma atitude boa, ou seja, o patrão quer esteja a ver ou não esteja a ver, o nosso resultado vai ser sempre bom, seja com o chefe ou o patrão ou quem quer que seja que esteja ou não a ver, e isso é um resultado fantástico, não é? Porque seria uma atitude eficaz num local de trabalho. Num local de trabalho, a atitude eficaz resulta precisamente de nós servirmos como ao Senhor e não aos homens, não é? E fazer de todo o coração a vontade de Deus. É isso mesmo. Muito obrigado pela participação. Agora vamos passar a outra página, vou pedir a outra pessoa. Não sei se o Pedro Guedes está disponível, pode colaborar agora a seguir. Pedro? Boa noite. Boa noite. Ponto 2. Atuação durante o trabalho. Floresça no sítio onde está plantado. Paulo compreendia o conceito de ser um cidadão envolvido. Conforme definido pelo autor Jim Peterson, isto significa que Deus nos tem no lugar onde Ele quer que estejamos. Podemos servi-lo mais eficazmente nos postos estratégicos onde nos encontramos. Faça um sumário da explicação de Paulo em 1 aos Coríntios 7, 17 e 24. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. A pergunta é, faça um sumário da explicação de Paulo em 1 Coríntios 7, 17 e 24, com base nesta passagem. Que sumário é que se poderia tirar daqui? Permanecermos naquilo a que Deus nos chamou a fazer, não é? Se nós estivermos a trabalhar numa empresa, continuemos a trabalhar na empresa, não quer dizer que surja outra oportunidade que a gente não mude, mas o facto de nós nos convertermos ou servir a Deus não implica termos que mudar de lugar, não é? Portanto, se estamos a trabalhar no banco, continuamos no banco, se estamos a trabalhar na pesca, enfim, naquilo que for, e é isso, no fundo, para que nós, nesse lugar, possamos ser a diferença, possamos ser o exemplo, o testemunho de alguém que ama a Deus, fazendo um trabalho de qualidade e sendo influência para as pessoas ali ao nosso redor também, não é? É um bocadinho nesse sentido
Assim cada um ande como Deus repartiu, ou seja, como Deus o colocou nas várias situações de trabalho e de vida, cada um como o Senhor o chamou. Naturalmente, Deus pode chamar para a área pastoral ou servir como obreiros, mas alguém que está a trabalhar noutra profissão, se o fizer também para a glória de Deus e der testemunho e faz aquele trabalho com todo o empenho de coração, como servindo a Deus, ele está a fazer um trabalho como estaria a fazer um obreiro, não é? E está a influenciar pessoas também. Ok. O versículo 20, perdão, Agostinho, permite-me, por favor, aqui uma chega. O versículo 20. Sim. O versículo 20 diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. É de facto bastante claro sobre essa ideia que estás a dizer. Muito, muito obrigado. Acho que esse versículo foi pena eles ali não terem mencionado, porque ele ainda ajudava a clarificar mais. Ok. Continuamos? Sim, faz favor. Faça uma lista de 3 descrentes com quem Deus o colocou num relacionamento de trabalho. Isso. Agora cada um dos irmãos presentes poderá registar 3 nomes de pessoas, seja se estar com trabalho, naturalmente, colegas de trabalho, se não pode ser um vizinho, pode ser alguém, enfim, de relacionamento de amizade, porque alguns que estão aqui não estarão a trabalhar possivelmente secularmente, mas poderão, enfim, enumerar outras pessoas. Eu pus aqui, por exemplo, um colega de escritório, também irmãos de sangue, por exemplo, porque também os têm a trabalhar na empresa comigo, colaboradores da empresa, vizinhos, enfim, pessoas aqui que nós... mas aqui era relacionamento de trabalho aqui os vizinhos não entram, a menos que estivesse lá a trabalhar. Eu já lá tive um vizinho a trabalhar por acaso. Pode prosseguir? Cada irmão faça essa listazinha e pode ser pessoas que é bom começar a orar por eles, estar orando por eles, para Deus lhe dar a oportunidade de testemunhar e de tocar o coração deles com a palavra de Deus. Desculpa, Pedro, pode prosseguir. Ok, tudo bem. Trabalho cristão a tempo inteiro? Uma chamada para se ser pastor ou missionário é mais importante do que a chamada para se ser carpinteiro ou empresário? Explique. É uma pergunta pertinente também. Quer dar aqui mais ou menos uma ideia? Sim, eu diria que não. Temos um bocadinho a noção que pronto, atividades diretamente ligadas ao ministério, como por exemplo estas, pastor ou missionário, são mais dignas ou mais idóneas ou mais do agrado de Deus, mas embora possa haver este sentimento íntimo por vezes de que realmente estas funções são quase superiores às do trabalho secular, baseando um bocadinho naquele versículo que diz quem anseia pelo ministério, excelente obra almeja, ou preciosos são os pés dos que anunciam a palavra. Há assim uns textos que levam a entender que estas funções possam ser vistas como, em certa forma, mais importantes ou superiores ou mais do agrado de Deus, mas eu diria que não me parece que seja bem assim. Qualquer profissão é digna, até porque qualquer profissão pode ser usada exatamente ao serviço de Deus, seja falando de Deus aos colegas e vendo a profissão como uma missão, seja prestando um serviço ou fornecendo um produto ou criando um produto que é útil para outras pessoas. Portanto, às vezes há um bocadinho esta lógica clerical, talvez venha de há uns séculos em que o clero era superior ao povo, mas não me parece que hoje em dia isso deve ser uma forma de vermos o meio profissional. Portanto, eu diria, na minha modesta opinião, a resposta seria não. Ok, eu também concordo e é engraçado que a primeira profissão que Deus deu ao homem, nós lemos no início deste estudo, que foi para lavrar o jardim e para o guardar. Foi precisamente algo secular que ainda hoje se faz, não é?
e daí, pronto, surgiram muitas outras profissões ao longo dos tempos. Mas, sim, perfeitamente, a chave é essa, que o problema é que muitas vezes não é vista a profissão com esse ponto de vista, ou seja, não é vista dessa forma em que estamos a fazer algo para glorificar a Deus, para servir a comunidade e para testemunhar a outros. E se estivermos a fazer isto, estamos a servir e a honrar e a glorificar a Deus. Muitíssimo bem. Pode então prosseguir, por favor. Ok. Não é um emprego, é uma aventura. A dificuldade de ficarmos nos nossos postos é que muitas vezes nos encontramos em território antagónico. Como é que se sobrevive e se tem um impacto positivo num ambiente hostil? Selecione em baixo a melhor descrição do seu ambiente de trabalho. A linha A, Crentes S.A., Sociedade Anónima. Portanto, é uma empresa só de crentes, não é? B, Coexistência Pacífica. C, Guerra Santa. D, não lhes contes o meu segredo. E, lutas ou dificuldades. F, local de oportunidades. G, outros. Isso. Agora cada um dos participantes pode ver em qual delas se encaixa ou atribui-se a si próprio, não é? Como é que cada um de nós vê a nossa própria postura perante estas possibilidades ou ainda uma outra, não é? Queres colocar aqui alguma observação, Pedro? Eu diria que, graças a Deus, penso que a que se aplica mais ao meu trabalho será a linha F. Portanto, nem é um ambiente só de crentes, nem há propriamente uma coexistência pacífica, como se houvesse ali uma solução de compromisso, porque, sim, claro que sim, pode-se dizer que haverá coexistência pacífica também, mas não é não sei se aqui o autor pensou isto em termos negativos ou positivos, se será coexistência pacífica quase por inação ou se é uma coexistência pacífica porque as pessoas se dão bem apesar de terem posturas religiosas diferentes. Pronto, em qualquer dos casos, ok, posso dizer que também existirá algo assim. Guerra Santa não, felizmente. Xiu, não lhes conto o meu segredo, também não é propriamente uma necessidade, nem de longe. Nem uma prática. Lutas, dificuldades, felizmente não tenho, talvez mais comigo próprio, mas não com outros, e portanto eu diria que é um local de oportunidades. E pronto, eu diria que a maior parte dos casos era bom que víssemos os nossos locais de trabalho exatamente como isso, como está na linha F, embora infelizmente nem sempre seja fácil ou nem sempre seja possível. Exatamente. Podes ler o que está aí na circunferência? Joga com as cartas que Deus te deu e não sejas queixoso. A questão é que às vezes as pessoas estão sempre a queixar-se ou murmurar em qualquer situação. Uma vez um amigo nosso, também irmão na fé, que ele estava a trabalhar numa empresa de carnes e ele pedia para orarmos muito por ele, para ele mudar de emprego. Porque ali os colegas falavam mal, palavrões, enfim, tinham mau testemunho, então não era um lugar bom para ele estar. E a questão é que aquele é o lugar exatamente onde Deus o queria, porque era ele que era a luz naquele lugar, não havia lá outro. E então é isto mesmo, é não queixarmos, mas realmente utilizar os dons, as capacidades, as condições que Deus nos dá e não nos queixarmos. Podes ler já agora a última linha, se faz favor. Sim, descreva o ambiente do seu trabalho pessoal, escola, etc. Eu penso que mais ou menos já foi respondido antes, não é? Uhum. E cada pessoa aqui terá o seu, provavelmente, não é? Exatamente. Cada um será diferente uns dos outros e o ambiente hoje pode ser diferente do ambiente de um outro local de trabalho há 2 ou 3 anos, ou há 5, portanto já todos passamos provavelmente por diferentes ambientes. Mas é isso mesmo, cada um de nós que estamos aqui deverá fazer essa avaliação. O Pedro, por acaso, antes praticamente respondeu às 2 perguntas e fez uma ótima explanação. Muito obrigado, Pedro.
Vamos avançar aqui para o ponto 3 e vou pedir agora ao Alexandre se pode avançar. Exemplo de Daniel. Daniel lutou para ser verdadeiro e fiel à sua fé, enquanto ele esteve no cativeiro, na Babilónia. Leia a história de Daniel 5 e 6, baseado no capítulo 5, versículos 13 e 14, como lhe parece que ele viveu a sua fé. Daniel 5, 13, 14. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, o meu pai, trouxe de Judá? 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Isso. Eu vou agora passar a dar respostas e os irmãos fazem as perguntas e as leituras para nós abreviar, para ver se conseguimos concluir o estudo ainda até o final. Nós aqui encontramos que ele no local de trabalho corria riscos de vida por vezes, mas que ele viveu a sua fé mesmo no seu local de trabalho, não é? Pelo que nós vemos, mesmo diante do rei, ele não temia. Pode continuar? Leitura? 5, 22, 24. Como é que Daniel responde numa situação de tensão? Daniel 5, 22 a 24. E tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os reis da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. 24. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Ok, aqui a resposta seria: Daniel, de forma sábia, responde com a verdade, ou seja, mesmo perante uma situação delicada, perante o rei, que podia, face àquilo que ele dissesse, sei lá, até mandar matá-lo, mas ele respondeu de forma sábia, respondeu aquilo que é verdade, não é? Que é o que só se pode esperar de um homem de Deus, não é? Prosseguindo, o quê? Revela Daniel 6, 3, 4 acerca da espécie de homem que Daniel era. Daniel 6, 3, 4. 3. Então, o mesmo Daniel sobrepujou estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. 4. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Isso mesmo. Aqui o que revela acerca da espécie de homem que Daniel era. Daniel era um homem em quem havia um espírito excelente, ou seja, o Espírito de Deus era sobre ele, não é? Ele era um homem fiel e não se achava nele erro ou culpa alguma, ou seja, era um homem íntegro, um homem completamente comprometido com Deus, não é? Pode continuar, faz favor. Daniel 6, 6 a 11. O que é que isto nos diz acerca da visibilidade do caráter de Daniel face à oposição? Daniel 6. Então, estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. 7. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a posição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. 9. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e,
3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. 11. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Muito obrigado. Nós aqui podemos, então, aqui ele diz assim, o que é que isto nos diz acerca da visibilidade do caráter de Daniel face à oposição? Ele mostra que Daniel permaneceu firme a Deus e que enfurecia os seus opositores, ou seja, ele era notado e tornou-se, no fundo, com muitos opositores. Passou a ter muitos opositores, muitos inimigos, digamos, que o invejavam naturalmente. E então estavam a tentar sempre causar-lhe algum dano, algum mal. Mas ele mesmo assim permanecia fiel a Deus e não se movia dessa fidelidade. E ele, claro, com aquela postura de ser um homem de Deus, ele tornou-se visível, ele era notado pelos príncipes daquele reino. Pode prosseguir, por favor? A Daniel Infantinho descreva o seu comportamento em 6, 21 e 22. Note que Daniel está numa ótima posição para se gabar. Daniel 6, 21. Então Daniel falou ao rei. Ó rei, vive para sempre. 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. É isso. Descreva o seu comportamento. Aqui, o comportamento de Daniel foi glorificar a Deus, primeiro que tudo, por ter livrado da boca dos leões. E depois fez referência ao rei e da sua inocência daquilo que o acusaram. Continuar? Em 6, 28, como se resume a experiência de Daniel no ambiente hostil? Daniel 6, 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no rei de Ciro, o persa. É interessante como neste ambiente hostil de inimigos, de oposição e de tentarem causar todo o tipo de mal, ele mesmo assim, ele prosperava, não é? Conforme diz esta passagem, mesmo no meio da adversidade, Daniel prosperava. E é muito bom, é muito importante nós entendermos isto, que no meio de um local difícil, como ocorria com aquele tal caso que eu contei, em que havia várias pessoas que falavam palavrões e não respeitavam ninguém, etc. A presença de um Filho de Deus vai fazer a diferença e mais cedo ou mais tarde as pessoas vão respeitar, não é? Muito bem, pode prosseguir. O princípio de Pedro. Talvez seja Pedro 2, 1, 18, que mais claramente revela o segredo de Daniel. Quais algumas das tentações, versículo 11, que mais fazem perigar o seu próprio testemunho? 1 Pedro 2, 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 12. Tendo o vosso ver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. 14. Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo de malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. 15. Porque assim é a boa vontade de Deus, que, fazer bem, coloca a ignorância dos homens insensatos. 16. Como amigos, e não tendo a liberdade por cultura da malícia, mas como servos de Deus. 17. Orem a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, orai ao Rei. Vós, 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Aos maus. Aquela palavra é honrai a todos e honrai a Deus, ou seja, no fundo, honrai é darmos honra, darmos valor a essas pessoas, darmos estima, servirmos. Vamos então ver o que é que aqui a pergunta nos colocava.
que mais claramente, o segredo de Daniel, quais algumas das tentações e quais fazem perigar o seu próprio testemunho. Nós vemos aqui que cada participante aqui poderá refletir e ver e perceber o que faz perigar o seu testemunho. Isto cada um de nós poderá refletir. Aqui tem algumas notas, não é? Concupiscências carnais, ou seja, desejos carnais, as atrações do mundo, a ambição pelas riquezas, o querer que todos nos sirvam a nós, enfim, a desobediência às autoridades, enfim, várias coisas que podem acontecer e perigar o nosso testemunho perante outros, não é? Às vezes uma atitude de orgulho, uma atitude de arrogância, uma contenda, tudo isto pode perigar o nosso próprio testemunho. E é impressionante como Daniel, ele era extremamente cuidadoso e era um homem exemplar, não é? O que devem ver em nós os não crentes, segundo o verso 12. Pode ler? Tendo o vosso dever honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Isso. Então, o que devem ver em nós os não crentes? Eles devem precisamente ver-nos viver honesto e também ver em nós estas boas obras que eles observarão, não é? As boas obras nas várias áreas, entre as quais esta também do viver honesto, não é? Isto é de facto importante, que é no fundo um testemunho de vida. Pode prosseguir? O versículo 18 refere-se à escravatura, mas o princípio aplica-se aos relacionamentos de trabalho de hoje. Na sua opinião, como podemos seguir este difícil mandamento? 1 Pedro 2,18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Yeah. Portanto, na sua opinião, como nós podemos seguir este difícil mandamento? Eu penso que isto é mesmo confiando na graça e ajuda de Deus, porque às vezes não é fácil. Às vezes nem sempre nós somos tratados, ou um funcionário, ou alguém é tratado com respeito, e por vezes não é fácil a pessoa manter sempre uma postura de humildade e de serviço e de amor para com o seu patrão, o seu diretor, enfim, no local de trabalho. Então, confiando na graça e ajuda de Deus, considerando que as suas instruções não sejam maliciosas, as suas instruções do empregador ou do líder, do diretor, daquele que nos estiver ordenando, não é? Contra também a vontade de Deus. E dentro disso nós precisamos ter uma postura realmente de paciência, de serviço, de amor, de exemplo, de testemunho, não é? Muito obrigado. E podem ainda ler esta última frasinha aqui, se faz favor. Proteção ambiental. É lógico. Se Deus deseja que conservemos os nossos postos em território inimigo, Ele vai ficar junto a nós, conforme fez não somente com Daniel, mas também com Pedro e os primeiros cristãos. Os patrões maltratam-nos por vezes, porque são humanos, pecadores. Viram as provações, mas Deus honra a fidelidade. Amém. Yeah. Isto é um facto. É um facto que Deus sempre acaba nos cuidando e nos levantando face às várias situações. Muito bem, vamos prosseguir aqui com o ponto 6. Eu pedia se a Anabela Neves se pode, por favor, prosseguir com a leitura. Eu vou continuar a dar as respostas para ver se conseguimos terminar praticamente ainda em tempo. Subcarga. Deixado para trás. Os estudos mostram que as pessoas trabalham mais horas do que nunca. Existe uma enorme pressão para alcançar isto. Muitas vezes o casamento e as famílias são as vítimas na batalha. Que quantidade de trabalho é demais? O próprio Deus, que não necessita de descanso, estabeleceu um dia de descanso na criação do mundo. Não somente isso, ele declarou esse descanso como santo. Gênesis 2:3. Gênesis 2:3. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou,
porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Pode prosseguir? Tem um dia para descansar no seu trabalho? Sim, Sim ou não? sim, Quer sim, responder? sim. Até tenho 2, que é o fim de semana. Eu geralmente, como a maior parte das pessoas talvez tenha um dia de descanso, eu pus sim, será a generalidade, pelo menos um dia devem ter. Ainda que muitas vezes as senhoras são às vezes as mais sacrificadas, ou pessoas também que às vezes vivem sozinhos, não é? Que no fim de semana não estão a trabalhar na empresa, mas têm que trabalhar depois em casa, a tratar de roupas, arrumar a casa, fazer comidas, etc, etc, etc. Sendo assim, não tenho nenhum dia de descanso. Mas pronto, do trabalho tem, não é? Tem um dia, Sim, tem 2 sim, dias de descanso. no Pode trabalho tenho. prosseguir. No meio, 3 distrações que nos impedem de darmos fruto, conforme descrito em Marcos 4, 18, 19. E outros são os que recebem a semente entre espinhos e os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui a resposta, digamos, seria que relativamente a 3 distrações baseadas nesta passagem, nós vemos aqui no verso 19 os cuidados deste mundo, ou seja, as preocupações que por vezes nós temos com os cuidados desta vida, não é? É uma das coisas que por vezes nos distrai, porque podemos estar a fazer em excesso, não aquilo que é de facto fundamental e básico, e confiando também no Senhor. Os enganos das riquezas, as pessoas frequentemente atrás da riqueza acabam por também estar distraídos e não fazer aquilo que é essencial e que é mais importante. E as ambições também de outras coisas, não é? E hoje, enfim, há muitas ambições de carros, casas, casa na praia, enfim, um carro novo melhor, XPTO, enfim, há uma série de coisas, o ter sempre mais um pouco, há uma série de coisas que levam as pessoas a se perderem com as ambições. Estão aqui 3 aspectos que nos fazem distrair. Eu diria que hoje há outras muito subtis. Naquele tempo, Paulo, neste caso aqui em Marcos não teriam este tipo de distração que nós hoje temos. Hoje nós temos uma distração terrível, ou 2, que é internet e televisão. Ou seja, a internet ocupa-nos um tempo enormíssimo, muitas vezes mensagens que não são estritamente necessárias e nos estão ali a ocupar imenso tempo, e a televisão com uma série de programas que hoje cativam as pessoas e aprisionam as pessoas ali a ver televisão durante horas e no fundo acabam por ficar infrutíferas e estão atrás de distrações em vez de dedicarmos o tempo a fazer outras coisas realmente com maior utilidade. No meio de distrações na sua vida com as quais tem lutado. Isto é uma coisa que cada um de vós pode fazer e enumerar. Eu pus aqui a cada participante exatamente, mas referi a estas 2 que realmente hoje estão muito na moda e em voga e que são tão subtis que as pessoas não se dão conta. As pessoas só percebem é que gastaram 1, 2, 3 horas à volta da internet e da televisão, ou até mais, e realmente não houve fruto daquele trabalho, né? Porque não foi produtivo, pronto, são distrações. Naturalmente que alguém poderá ter outra coisa que acaba por distrair e tomar imenso tempo, em vez de, enfim, aproveitar com família, com evangelizar, com discipular, com fazer algo da obra de Deus, com ter comunhão com Deus. E isso é uma das grandes frustrações para muitas pessoas, é que gastaram N tempo com a televisão ou com a internet e outras coisas, e o trabalho naturalmente, e chegam ao final do dia e o tempo de comunhão, por exemplo, com Deus foi quase nenhum, não é? Ou então vai-se orar uma oração do Pai Nosso assim a correr. Pode prosseguir, por favor. Segundo o Salmo 127:2, o que serve como um bom indicador de que estamos a trabalhar horas demais. Salmos 127:2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono.
Isso. Aqui um dos pontos que nos mostra que está a ser um indicador que se está a trabalhar demais, essa pessoa está a começar o trabalho muito cedo e acabar muito tarde, a trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, pode estar já a entrar nos limites, não é? É um indicador de que se está a trabalhar horas demais. Eu entendo que por vezes esse tempo pode ser necessário, mas nós devemos de evitar e devemos de organizar de maneira a que não o façamos. Eu admiro, por exemplo, um testemunho que dou do meu pai. Ele veio de África quase sem dinheiro, trouxe 6 filhos nos braços e a sua esposa, graças a Deus, e ele começou a trabalhar empenhadamente, fundou uma empresa com mais 5 sócios, e ele trabalhava 8 horas por dia, e ele às 8h30 estava a abrir a porta, às 6 da tarde estava a fechar a porta, 6h15, 6h15 estava a sair porta fora, ele próprio, e tinha o tempo a dedicar à família e assuntos da igreja, assuntos comunitários. E eu admirava como é que ele conseguiu, com 6 filhos para sustentar, como é que ele conseguiu fundar uma empresa, fazer hoje esta empresa ser a maior empresa do país do ramo, e sempre o método dele foi este. Enquanto muitas vezes nós nos iludimos, não, tenho que trabalhar 14 horas, eu fiz isso. Eu chegava a sair de casa com os filhos deitados e a entrar em casa com eles deitados. Mas eu reconheço que o meu pai foi um grande exemplo para mim que eu não soube seguir nos meus primeiros anos de empresário. E é um exemplo que nós realmente precisamos de estar despertos e atentos. Levantar demasiado cedo e deitar demasiado tarde para estar sempre a trabalhar é um sintoma, é um indicador de que estamos a trabalhar demasiado. Ok. A internet caiu, e de maneira que os últimos 10 minutos do estudo vou ter que o realizar agora sozinho para a gravação. Então, continuando, nós estávamos aqui na frase que diz o seguinte: o trabalho em excesso é prejudicial para a saúde física. O que tem a ver o nosso trabalho e o nosso corpo com Deus? Segundo 1 Coríntios 3, 16 e 17. E diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, a resposta a esta pergunta, acerca do excesso de trabalho e do prejuízo que pode causar à saúde física, será: sendo nós o templo do Espírito Santo, temos de o conservar e cuidar, pois de outro modo, se o destruirmos, conforme esta passagem, Deus nos destruirá a nós. Vamos prosseguir. Agora temos aqui uma leitura numa circunferência, algo que foi dito por Gordon Adams. E ele diz assim: a Bíblia dá 2 razões fundamentais para trabalharmos. Em primeiro lugar, Deus o ordena. Em segundo, é um ambiente, mas não o único, em que o crente pode representar Jesus Cristo. O emprego, então, é uma plataforma para o ministério. O cristão não trabalha para ganhar a vida. É Deus quem providencia as suas necessidades. Isto segundo Gordon Adams. É evidente que sim, que Deus é quem providencia as nossas necessidades. Sempre é Ele quem abre as portas, em todos os sentidos, de que se nós estivermos doentes, alguém nos ajudará, será a Segurança Social ou será a família, alguém cuidará de nós, porque Deus usará alguém para cuidar de nós. No entanto, também é verdade que, estando nós bem, é nosso dever e é chamada de Deus que nós possamos trabalhar. Mas, de facto, faz todo o sentido que nós devemos encarar o trabalho como um meio pelo qual Deus nos dá a provisão para as nossas necessidades, nos abençoa,
é algo que é prazeroso, nós devemos fazê-lo com prazer e, de facto, é um meio onde nós podemos utilizar como ministério para alcançar pessoas, para influenciar pessoas. Aqui é feita a seguir uma pergunta: como reage à citação acima mencionada? Uma das reações que podemos ter é: sim, devemos ver o trabalho como um ministério e a forma como Deus provê as nossas necessidades. E é uma das formas de alcançar as pessoas com quem nos relacionamos no e por meio do trabalho. Ou seja, o trabalho nos dá esta possibilidade. Uma seguinte pergunta é: quantas horas trabalho por semana? Cada um dos participantes e dos ouvintes terá que fazer essa análise e pensar se está a trabalhar 40 horas, que é o que a lei nos manda, se está a trabalhar 20, se está a trabalhar 70, se 80, e com isso está a descurar outras coisas importantes, como a família, como a comunhão com Deus, como o colaborar nas áreas da igreja, como o visitar alguém, como o telefonar alguém, enfim, ou até mesmo ter tempo também para estudar ou para lazer, para descansar. Tudo isso é necessário fazer com conta, peso e medida. Portanto, atualmente são 40 horas semanais, as horas de trabalho normais pela lei, e é uma boa orientação base, digamos. Claro que há sempre quem faça algo mais e quem faça algo menos, mas é uma boa orientação base. A seguir diz: confira anotando o número atual de horas que trabalha esta semana. Isto é uma boa ideia porque muitas vezes nós não temos nem ideia. E quando nós fazemos uma anotação dia após dia das horas que trabalhamos, chegaremos ao final de semana com um valor, um número mais claro das horas que efetivamente trabalhamos. Porque muitas vezes dedicamos horas fora já da hora de trabalho para pensar em questões da empresa, para fazer um telefonema, para fazer um e-mail, e muitas vezes chega-se ao final da semana com muito mais horas de trabalho. No meio, alguns atributos e mudanças de comportamento pelos quais precisa de orar, que dizem respeito ao seu trabalho, à sua escola ou ao seu lar. Ou seja, cada um em cada área que esteja, pois poderá considerar e pensar quais as áreas pelas quais precisa de realizar uma mudança, seja na organização do tempo, seja no delegar trabalho a outras pessoas, seja naquilo que não é essencial. Portanto, em que é que nós podemos realizar uma mudança e orar por essa mudança. Nós temos aqui algumas sugestões, como, por exemplo, reorganizar as nossas tarefas, aliviar sobrecargas, não ter o pretexto de mais ninguém sabe fazer o que eu faço, assumir compromissos com família, com estudos bíblicos, com oração, a fim de não exagerar no tempo de trabalho, ver o que posso delegar noutra pessoa, ver o que é secundário ou mesmo desnecessário, decidir propositadamente, intencionalmente, passar tempo com uma pessoa por semana que ainda não declaramos ou que ainda não conhece o Evangelho. Investir no relacionamento e aproveitar as oportunidades. Anotar os nomes e dia para a abordagem. Tudo isto são coisas que nós devemos e podemos anotar, assim como outras mais, e orar sobre elas para efetuarmos mudanças na nossa vida. Temos agora aqui na última página o seguinte escrito: a linha de fundo. O trabalho é bom, é um dom precioso de Deus. Os cristãos podem prosperar no local de trabalho, glorificando a Deus na sua procura da perfeição, nas atitudes e ações,
assim como no seu equilíbrio entre o lar, o trabalho e outras prioridades. Ao fazermos isto, influenciamos de uma maneira poderosa o clima espiritual que move a cultura de hoje. Quando não o fazemos, o mundo torna-se deveras um lugar sombrio. Ao mantermos a perspectiva e o equilíbrio corretos, temos de ter prioridades claras. Estas prioridades estão estabelecidas, tendo como objetivo claro. Iremos debater isto em pormenor depois no capítulo 5, no capítulo mais à frente. Temos aqui um versículo, digamos que é chamado versículo central neste estudo, que é Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Esta é a melhor maneira, de facto, de nós trabalharmos de uma forma equilibrada, é fazer de todo o nosso coração como para Deus e não como fazendo para os homens. Porque muitas vezes nós podemos esmorecer, desinteressar-nos por causa da maneira como por vezes somos tratados ou enfim, de acordo com o trabalho que estamos a fazer, pode ser alguma coisa que nós não gostamos, e se nós o realizamos com este foco em que estamos a fazê-lo para Deus e não para os homens, seguramente teremos um gozo, uma alegria em realizar o trabalho com maior empenho e maior qualidade. Há aqui uma última frase escrita pelo Dr. Richard Swenson, que diz o seguinte: temos de quebrar a nossa tendência do passar à frente e estar em melhor posição, ou seja, a competitividade dentro das empresas, entre pessoas. Foi Deus o Criador que marcou limites. O mesmo Deus nos colocou dentro de nós para nossa proteção. Ou seja, esses limites foram colocados em nós para nossa proteção. Quando nós os ultrapassamos, entramos em situação de perigo. Temos terminado este estudo de hoje e podemos recordar que estivemos a estudar o capítulo 2, levando a Jesus Cristo connosco para o trabalho. Vimos 4 pontos. O ponto 1, atitudes para com o trabalho. Ponto 2, ações enquanto trabalhamos. Ponto 3, exemplo de Daniel. E ponto 4, sobrecarregados. Nós, no próximo estudo, iremos tratar do tema usando o dinheiro com sabedoria. E serão tratados 5 pontos. O primeiro será: qual é a natureza espiritual do dinheiro? O ponto 2, o que revela a nossa gestão do dinheiro a respeito da nossa natureza? Ponto 3, como deveríamos encarar as nossas finanças? Ponto 4, como podemos prestar auxílio através das nossas finanças? Ponto 5, como podemos pôr em prática estes princípios? E aqui neste ponto 5 nós trataremos acerca dos rendimentos, das despesas também, dos orçamentos e também dos impostos, ou seja, é uma parte prática. Temos assim concluído esta semana o nosso estudo. Muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado a todos aqueles também que estiveram a ouvir e vou terminar com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela a vossa graça, pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia para connosco. Senhor, nós te agradecemos pelo trabalho, porque neste estudo podemos perceber e concluir que o trabalho é bom. Que nós possamos ser guiados por ti a fazer, a trabalhar naquilo que nos dá prazer, naquilo, Senhor, que podemos fazer com gosto e com alegria e que possa resultar em bem e bênção para outros, Pai. Não só para os diretores, patrões, para aqueles que estão, a quem nós estamos a servir, mas que, sobretudo, Senhor, te possa glorificar com um trabalho de excelência,
com alegria, com dedicação, Pai. Nós te agradecemos porque esta é a via realmente que tens-nos dado para trazer a provisão à nossa vida e também para nos trazer satisfação e alegria, Pai. Senhor, muito obrigado, te agradecemos, abençoa todos aqueles que tiveram a participar neste estudo e todos aqueles que estão a ouvir também este estudo. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, até o próximo estudo.